ouvintes, como vocês estão? Meu nome é Gabriel Almeida e hoje eu vou fazer uma análise do livro Wildcats, pelo George Martin. Decidi pegar esse livro para ler porque tem o nome do George Martin na capa, e tudo que tem o nome do George Martin na capa, eu fico, eu tenho que ler isso aqui. E eu já deveria ter aprendido que nem sempre é verdade. Mas vamos ver se é o caso desse livro aqui. Esse livro, apesar de ter o nome dele do George Martin na capa, não é um livro dele, escrito por ele. Escrito por diversos autores, que são todos amigos do Martin. Começou uma brincadeira de RPG da galera no universo que o Martin criou. Aí eles decidiram transformar a história, foi lançado primeiro lá em 1984, se não me falha a memória, e continua desde então, lançando vários livros, dezenas de livros já, e diversos autores diferentes. O Martin, inclusive, ele é um dos autores, ele escreve, nesse primeiro livro ele tem uma história, mas ele não participa de todos os livros não. No primeiro livro, o começo de tudo, o subtítulo dele, ele conta como começaram as coisas. O início da história é o seguinte, basicamente, a premissa da história. Um alienígena, ele trouxe uma bomba biológica para a Terra que causa mutações no corpo das pessoas. E elas podem ser positivas, negativas, irrelevantes, e isso muda os rumos da história. E passa logo após a Segunda Guerra Mundial. Os autores eles tentam fazer um paralelo com o nosso universo, o que teria acontecido se tivesse soltado essa bomba aqui na Terra. Partindo para uma análise mais direta do livro, parar de ficar falando abertamente do enredo e sobre o que é o livro, os dois primeiros capítulos você acaba por ficar meio travado, porque eles não andam muito bem. Quando eu falo dos primeiros capítulos, eu tô falando do capítulo 1 e o prólogo. O prólogo, ele é feito de maneira relativamente confusa, eu li, eu achei escrito da maneira que foi editado, não entendi muito bem o que tá acontecendo. Eu acho que até a própria intenção, deixar um ar de mistério, mas não acho que funciona muito bem pela ideia total do livro. Tem muitos personagens, trechos de personagens de jornais se comunicando. É um negócio meio esquisito. A edição em português, eu vi algumas coisas que geralmente não aparecem em livro, que são questões meramente, eu acho que estética, não sei. No sentido que, tá tendo um diálogo, o mesmo personagem falando, daí tem o travessão lá, o personagem falando, ele dá um ponto depois de parágrafo, é o mesmo personagem falando ainda, e ele usa o travessão de novo, e eu particularmente fico super confuso quando acontece isso, porque quando abre o travessão eu tô esperando outro personagem, não é outro personagem, eu fico... eu tenho que ler 3 vezes. Mas isso pode ser só um probleminha comigo, não sei se... não lembro de ver esse tipo de coisa acontecendo com frequência. Mas eu não sei se é tecnicamente correto ou incorreto. Só que, além disso, você tem esses trechos que vão de jornal, de diários, relatos, e eles não te pelo menos não me instigaram muito bem, eu não acho que serve muito bem pra instigar. Eu demorei um tempão pra ler o prólogo, e acabou trazendo um bocado o meu tipo de leitura. Ele não tem um desfecho que você pensa, valeu a pena. Na minha cabeça, o prólogo tem que ser uma coisa mais direta, pra você entender. Tem que abrir alguma coisa pro universo que vai ser útil mais pra frente. E, na verdade, o prólogo ele serve só uma explicação do universo ali. Foi meio desnecessário, já que eles passam por tudo isso, quase todo o capítulo. No sentido de vai sendo apresentado o universo de maneira decente. Todo esse misterinho que não chega em lugar nenhum. E não acrescenta a história, ela só é parte da história que vai ser contada. No primeiro capítulo, que é o capítulo do Jet Boy, o cara que ele só começa... ele só aparece nesse capítulo. Ele é esquisito, porque o Jet Boy é um personagem que ele meio que idealiza o mundo dos super-heróis, dos quadrinhos, e ele participou dele. Porque ele participou da Segunda Guerra Mundial e ele era o cara badass. Pilotava um jato e ele era muito popular, muito herói de guerra, digamos assim. Ele era extremamente novo, ele era excepcional. Aí, pós a guerra, ele tá meio... meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? É esquisito o pacing do negócio, porque metade, 80% do capítulo é só ele reclamando e passando por isso, a apresentação do personagem, e depois acelera o processo de maneira meio brusca. E não sei, fica esquisito, boa parte do capítulo você não entende o que está acontecendo, depois é só uns personagens genéricos acelerando o passo, acontecendo muita coisa de uma vez. Foi difícil de estragar.
Só que depois que você passa esses 2 primeiros capítulos, as coisas começam a melhorar bastante, bastante. O capítulo seguinte, o capítulo 2, ele é muito bom. Você começa a entender muito melhor o que tá acontecendo, começa as nuances, as apresentações do universo, os personagens, as consequências, que é a bomba biológica lá que soltou o vírus, que causou as mutações, ele mata muita gente, ele muta muita gente e a galera fica separada em Teases e Coringas, que os Coringas sendo os que sofreram mutações terríveis, que tipo, não ajudam, só atrapalham, só olha ele de longe, quer ficar longe dele porque a mutação dele é horrível. A pessoa parece que fica com corpo de elefante, a pessoa não pode encostar nela, porque senão ela machuca, a pessoa vira meio cachorro, tipo de coisas que são inúteis. Aí tem os asas que são opostos, poderes que você vai tipo, pô, esse aí é o nosso Superman. Você tem o cara com super força, você tem o cara com elemente, vai indo, vai indo. Só que tem uma pegada meio realística. Você tá vendo o pessoal, o pé no chão. Você vê, tipo, a pessoa que era um ninguém, recebe esses poderes e a galera não é o Peter Parker que recebe o poder e acha que vai ter o tio Ben ali pra falar que você tem que fazer as coisas certas, que você tem grandes responsabilidades por causa dos seus poderes. Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você tem um livro, na verdade, que o pessoal recebe o poder. Aí o pai dele morreu pelo vírus que deu o poder pra ele. Então ele tá numa família pobre, que o pai morreu e ninguém falou nada. E ele precisa dar um jeito de conseguir dar tempo pra família, por exemplo. Só que, assim, eu não tô dando um grande spoiler. Tem alguns personagens que vai parecer que você vai se identificar com o que eu tô falando. Só que o livro ele é separado em vários capítulos diferentes, cada capítulo sendo para um personagem diferente. Alguns repetem personagens, mas normalmente é focado em personagens diferentes. E esse é um dos meus problemas com esse livro, é um dos problemas que foi muito difícil para mim terminar o livro, porque você tem um capítulo, você conhece o personagem, é apresentado o personagem, você se apega ao personagem, ele faz coisas legais, ele faz coisas ruins, você entende o personagem, você tem uma história ali, e quando chega no final do capítulo, simplesmente teve um desfecho para aquela pequena história que eu tô contando e você não vai ver mais os personagens por 15 capítulos. E reza a lenda que alguns personagens só vão aparecer tipo 3, 4, 5 livros depois. E geralmente não aparece, pelo menos dentro desse livro, não aparece. Muitos personagens não aparecem novamente de maneira direta, eles são tipo, mencionados, não tem um ponto de vista de novo. Então o personagem fica meio largado. Dá um senso de realismo, isso dá uma sensação meio pegada de RPG mesmo, eu acho. Tem um universo. Você consegue, cada novo personagem, cada vez que você tipo, terminou uma historinha, você faz uma nova ficha e você talvez mencione os outros personagens mais antigos, porque os atos deles tiveram consequência pro mundo, mas é isso, foi algumas menções assim. Aí alguém termina muito mal, mas fica mais numa situação ali tipo classe média, mas todo mundo conhece ele. Aí chega alguém, reconhece a pessoa e faz um comentário negativo em relação a ele. É interessante pra dar uma imersividade, mas é meio chato, porque quando você tá lendo, eu pelo menos, né, eu me apego ao personagem e eu quero ver o que vai acontecer com ele, qual que é a vida dele. E eu tenho um certo problema com esse início da história, em que você conhece um novo personagem. Eu não sou muito ligado nesse processo de conhecer muito o personagem. Logo de cara, apresentação, saber de onde ele veio e etc. Eu gosto da parte em que o enredo anda. Tanto eu tenho um problema com o livro. O início, eu demoro muito pra conseguir ler. Depois, eu maratono o livro. Eu leio capítulos até cansar. Só que com esse livro, não acontece nunca. Porque cada capítulo é uma história nova. Então, eu fiquei tipo, terminei, aí você nunca mais vou ver o personagem e passo por esse processo de novo. Então dá uma preguicinha de começar cada capítulo novo, você nunca mais vê os personagens e me irrita bastante. Pra mim é o principal problema com White Cards. Só que, assim, funciona. Se você gosta desse tipo de coisa, se você não tem esse problema de começo que eu tenho, se você gosta de conhecer diversos personagens, é muito bom. Porque os personagens, com algumas exceções, né, porque são diversos autores, então a narrativa ela não é tão consistente, no sentido que tipo, tem escritores diferentes, vai ter alguns capítulos que você vai gostar mais por causa do estilo de prosa dele, e alguns você não vai gostar mesmo porque o autor escreve de maneira estranha. Tem um escritor, eu não vou lembrar qual capítulo que é, ele vai descrever cena de sexo e você lê aquilo e fica, mano, essa pessoa
não sabe o que tá escrevendo. Porque é só esquisito. Então, assim, o livro é inconsistente nesse sentido, mas a maioria escreve muito bem, então não faz tanta diferença, mas parecem vários livros diferentes no mesmo universo. Parece que são vários fanfics, digamos assim. Fanfics muito bem feitas, mas fanfics. Eu não falo fanfic de maneira pejorativa, no sentido de que é, de fato, um universo feito por um autor específico, no caso o Martin, vários autores diferentes, dão continuidade ou nas histórias de algum personagem que já existe, ou em novos personagens dentro desse mesmo universo. Então, é uma pegada de fanfics, só que fanfics feitos por escritores profissionais, então acaba ficando bom 98% das vezes. Pra concluir, eu acho que se você não tem esse problema que eu tenho, de querer grande história, você vai gostar bastante do livro. Você tem vários personagens interessantes, com várias situações diferentes e instigam a leitura. Só que você vai sempre passar pelo início de história, né? De novo, ver qual que é o background dele, até chegar num desfecho e você tem um motivo pra se importar com ele. Não tem nenhuma grande história assim, uau, porque você não tem espaço pra isso. Então é isso, galera. Avisa aí nos comentários se vocês animaram a ler ou não os livros e se você é do tipo que prefere histórias grandes e contínuas, ou se você consegue lidar bem com essas pequenas histórias focadas em diferentes personagens. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, ajuda bastante, se inscrever no canal e ativar a notificação quando a gente lançar vídeo novo. É isso, galera. Falou!